Muito boa noite, amados irmãos, amigos, todos que nos acompanham. Nós temos o maior prazer e privilégio de poder novamente estar com os irmãos nesta terça-feira e aqui ter essa oportunidade de estar compartilhando com a igreja, com os irmãos, a palavra do nosso Deus. Louvamos ao Senhor pelas bênçãos que temos recebido. Agradecemos infinitamente a sua bondade, a sua misericórdia sobre nossas vidas, a sua graça que é suficiente e que nela nós podemos descansar, e também o Senhor nos está guardando, nos protegendo e nos fazendo vencer a cada dia as lutas que temos passado, as dificuldades, os anseios, os medos, todas as situações que temos enfrentado nesse período que acho que muitos de nós ele é completamente diferente. Talvez até mesmo os antigos que já tiveram a experiência de passar por uma pandemia, creio que não se compara a essa. Então, pelo menos o que eu ouço falar é que ela é diferente de muitas que já aconteceram no passado. Nós louvamos, claro, a Deus porque Ele que nos sustenta em todas as nossas necessidades e nos alegramos, né, porque o Senhor tem cuidado de nós. Como nós temos abordado em Pedro, a primeira carta de Pedro sobre o sofrimento e a glória, nós queremos observar ainda sobre este tema, continuar abordando que todo o sofrimento, todas as lutas que nós passamos, não pode ser comparado à glória que o Senhor tem a revelar em cada um de nós. Então nós queremos agradecer aos irmãos que já estão conosco também nesta noite, nos acompanhando, sempre estão presentes nesse momento de meditação da Palavra de Deus. E temos alguns irmãos aqui que já deixaram o seu comentário. A irmã Diana dando boa noite aos irmãos, também dizendo que está com saudade de todos. De fato, é uma saudade, e quando a gente encontra com os irmãos, a gente fica também meio constrangido, sem saber o que fazer. A vontade é de abraçar, é de se alegrar, mas não sabe o que fazer, se aperta a mão, se só toca na mão, se oferece o cotovelo. E é ruim essa situação. Também a irmã Milene, irmão André, irmã Cristiane, irmã Josemilda, mais irmãos aqui que a irmã Zilda também está conosco, a irmã Maria Zilda, José Hilton, o Ayrton, a Vânia Batista, também a Gabriele, a Cristiane e os demais irmãos que estão comentando ou que fizeram algum outro aceno aqui. O Rogério, também agora o irmão Luiz Carneiro. Sobrou bolo aí, irmão? Tô aguardando, hein? Também a irmã Juraci e os demais irmãos que estarão com certeza entrando logo mais, que já estão só aguardando o momento, se não perderam o dia e nem o horário, né? Já que a gente também se perde nesses tempos tudo parecido. Então louvamos a Deus pela sua graça e a sua bondade sobre as nossas vidas. Queremos continuar agradecendo os irmãos aqui que fazem parte dessa nossa live, né? Nesse momento, neste culto a Deus. Não deixe de ser uma adoração ao Senhor, porque o culto não deve ser restrito a um local e nem também ao tempo. Podemos cultuar a Deus em qualquer lugar e qualquer hora. É um momento que nós tiramos para, como igreja, o corpo de Cristo, mesmo separados, mesmo à distância, ainda estamos assim unidos pelo seu Santo Espírito. Então agradecemos sim ao nosso Deus por nos proporcionar essa unidade, mesmo à distância, né? É como a igreja invisível, né? A igreja no mundo inteiro. Irmãos que a gente não chegou a conhecer, nunca viu, mas que fazem parte do corpo de Cristo. Queremos agradecer então, também a irmã Ellen Catrine, junto com o Claudemir, com certeza, né? E os demais irmãos que também estão fazendo aqui seus comentários,
que vão entrar aí na nossa live. Quem mais aqui? A irmã Lucélia também, além também da irmã Ieda, né? O Rafael, a irmã Ida, o irmão Clairto, a irmã Dora. Então, todos os irmãos que acompanham conosco a palavra do nosso Deus. Hoje nós, como falei, vamos dar continuidade à carta de Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Se quiser deixar aí já no ponto, capítulo 2, a partir do versículo 9. Quem mais nós queremos agradecer aqui, louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão conosco. Bom, nós pedimos que os irmãos continuem a compartilhar essas mensagens, como eu tenho dito, né? Compartilhe, faça com que essa mensagem, essa palavra de Deus chegue a outras pessoas, para que assim a gente proclame de fato a palavra de Deus, seja instrumento na mão do Senhor. Nós vamos ouvir um louvor conhecido da igreja, Mão no Arado, né, que é servir ao Senhor, e que é cantado pelo grupo Logos. Então vamos ouvir esta música.
Agradecemos a Deus pelo louvor e também pela essa boa letra, né, que nos diz: prega a palavra, ensina ao teu redor. Essa é a nossa intenção, de estar levando a palavra de Deus, de estar compartilhando a palavra de Deus com outros irmãos. E aí fica também o nosso link, o link dessa mensagem para vocês compartilharem ou entrar lá no YouTube. Tem outras mensagens, não só minha, mas também de outros pastores do movimento. Você pode escolher lá o tema e dar observar lá o tema e dar o seu like ou compartilhar também com outras pessoas. Nós agradecemos ainda os irmãos que estão entrando, irmão Rafael, irmã Margarete, né, os demais irmãos que já estão conosco, e eu quero então convidar o Neto Pontes também, né, também aqui eu já falei, acho que o Rogério Silva, lá da Israel, agradecemos o irmão também pela participação, e Ideusuíte Almeida, lá da Paraíba, né? Eu pensava que era a irmã Ideusuíte daqui de Rio Branco, mas ela é lá da Paraíba. Agradecemos também pela sua participação, que Deus abençoe. E aqui outros irmãos, né, que eu já mencionei o nome. Então convido os irmãos para a carta de 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 12. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 9 ao 12, nos diz assim a palavra do Senhor. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Vamos orar. Poderoso Deus, Pai eterno, te louvamos pela tua palavra, pela preservação da mesma, também por nos permitir conhecê-la e principalmente obedecê-la, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito que nos ilumina e pedimos que fale nos nossos corações. É no nome de Jesus que te agradecemos por todas as coisas. Amém, Senhor. Sofrimento e glória é o tema que demos para esta carta, que colocamos sim dentro do conteúdo desta carta. E toda glória se faz de lutas, ou em toda vitória nós devemos passar por batalha. Então toda glória vão haver lutas. Isso faz parte do crescimento espiritual, ou o crescimento espiritual aqui, que é o conhecimento da palavra. É o que o apóstolo Pedro está ensinando aos irmãos, mesmo na adversidade. A ideia de um desenvolvimento da salvação. Então Pedro diz que nós somos diferentes dos gentios, diferente dos ímpios, porque nós não tropeçamos na palavra, como ele diz no versículo 8. A palavra é o próprio Senhor Jesus. E tropeçar aqui na palavra é ser desobediente à palavra. Então nós não temos Cristo como pedra de tropeço. Cristo para nós não é algo que seja um empecilho para a caminhada. Mas claro, ele é uma pedra. E a pedra aqui para nós é uma pedra de base, uma pedra de modelo, uma pedra que nos mostra como o exemplo de segui-lo e de servi-lo. Mas servi-lo também traz lutas ou dificuldades. E é nestas lutas que nós vamos entender que também são meios de chegar à sua glória. E é isso que eu quero apresentar neste texto que acabamos de ler. As lutas e glórias de servir a Jesus Cristo.
as lutas e glórias que vamos enfrentar quando, como na música ouvimos, colocar a mão no arado, quando quisermos assim obedecer à palavra de Deus. Então, quais são as lutas que você tem enfrentado por causa de Cristo? Será que elas se comparam com as glórias também que nós temos em servir a Cristo? Nós vamos ver nesta comparação que Pedro coloca aqui. Penso eu que ele faz uma comparação das lutas e das glórias que nós vamos ter, vamos enfrentar e vamos receber em servir a Cristo. E eu gostaria de começar então pelas lutas. Vou deixar a parte melhor para o final. Primeiro, as lutas que nós vamos enfrentar para servir a Cristo. Ele descreve isso com uma clareza no versículo 11, quando ele diz, falando para nós, os crentes, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Então, a primeira luta de servir a Cristo aqui é entender que nós não somos deste mundo, que nós não somos daqui, que não viemos para ficar aqui. Como ele mesmo coloca nesta passagem, nós somos peregrinos ou alguém que vive em uma terra temporariamente, que está só de passagem. Ele também nos diz, para reafirmar essa ideia, para que a gente entenda que a ideia dele é exortar, nos ensinar, nos fazer entender, exorto que vocês são peregrinos e forasteiros. E forasteiro é alguém que é de outra pátria. Então nós não somos desta pátria. Apesar de amarmos esta pátria onde nós nascemos biologicamente, mas entendemos que a nossa pátria real é celestial, do nosso corpo glorificado, do nosso espírito. Então nós estamos por aqui de passagem, somos forasteiros, e sendo forasteiros, nós somos embaixadores de Cristo aqui nesta pátria. Nós estamos aqui de passagem, que é o que Paulo diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por intermédio de nós, ou por nosso intermédio. Então nós estamos aqui temporariamente prestando um serviço para o nosso Senhor. Nós somos embaixadores e estamos de passagem, peregrinando pela terra para cumprir a sua palavra, para proclamar a sua palavra. Então nós temos que entender que este mundo não nos pertence, que não podemos amá-lo, pois ele pode nos servir de laço. Então, a primeira luta que nós vamos enfrentar aqui é entender que nós não somos daqui, que Lucas vai deixar isso com uma clareza muito mais forte, principalmente no contexto do fim, ou no contexto da vinda de Jesus Cristo, no capítulo 21 de Lucas, versículo 34, quando ele nos diz: acautelai-vos por vós mesmos, ou tenha cuidado de vocês mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então, o que o apóstolo aqui está preocupado, Lucas está preocupado, em que a gente fique sobrecarregado pelas coisas desta vida, e ele está falando sobrecarregado pelas consequências das coisas, consequências da orgia, que é só tristeza, que é dor e a morte, consequências da embriaguez, que é tristeza também, dor e morte, que é as consequências das preocupações deste mundo, que é ansiedade, depressão e todo distúrbio que possa haver, transtornos. Então, que isso se transforme de tal forma em um laço que está ao nosso redor, que quando Jesus voltar, sejamos surpreendidos. Que isso seja como um laço para a gente não perceber. Então, nós temos que entender que neste mundo, nós não vamos ter coisas fáceis.
que tudo que há no mundo, como diz João, serve então para saciar, para tentar, para persuadir as nossas concupiscências. Então, isso ele está dizendo, isso pode servir de laço. Ele mostra, primeira luta aí, entender que nós não somos deste mundo. Se nós olharmos só para este mundo e a esperança for neste mundo, como Paulo disse, a nossa esperança em Cristo for apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Essa é a primeira luta. A segunda luta que ele nos mostra aqui também, que nós temos que enfrentar, é abster-se das paixões carnais. Ou seja, que nós devemos nos livrar destas paixões carnais, que nós devemos fugir dessas paixões carnais. E se ele nos diz para abster-se, é que nós temos que tomar uma decisão em não aceitar essas paixões carnais. Para a gente entender que isso é uma luta tão grande, a Bíblia declara em Gálatas, no capítulo 5, versículo de 19 a 20, que são pelo menos ali, claro, 15 paixões carnais. 15 desejos que lutam contra o nosso corpo, que lutam contra a nossa alma. E ele começa a dizer que é a prostituição, ou seja, o sexo ilícito, como a impureza, também falando de imoralidade, a lascívia, que é a sensualidade, ou aquilo que se apresenta-se do corpo, ou pelo lado sensual, para atrair alguém, não para aquilo que deveria ser, mas por causa da lascívia, da sensualidade, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a porfia, quer dizer, as contendas, os ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice e glutonaria. 15 obras da carne, 15 paixões que são destacadas nesse texto aqui, que nós devemos lutar. Aqui são desejos ardentes que lutam contra a alma. É o que Pedro diz aqui, para vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, versículo 11. Guerra contra a alma. Então aqui é um desejo realmente ardente que luta contra o homem espiritual. É a parte física, o corpo, lutando contra a parte espiritual, a alma. É uma guerra. Agora, é possível abster-se? É possível guardar-se das paixões carnais? Como é possível? A Bíblia nos mostra como a gente pode se abster disso, como a gente pode fugir disso. Ela diz que nós devemos fugir disso e podemos fugir disso em Gálatas capítulo 5, versículo 24. Ela diz, sendo de Cristo, nós podemos crucificar a carne. Ela diz, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, só estando em Cristo, eu posso fugir destas paixões. Só estando em comunhão com Cristo e entender que eu estou crucificado com Cristo, é que eu posso fugir dessas paixões e concupiscências, esses desejos ardentes da carne. Então, fugir destas paixões ou abster-se dessas paixões é uma luta. E eu tenho que saber também me contentar com o que tenho. Porque é uma outra paixão querer mais do que realmente nós possuímos, ou o que nós nos esforçamos para ter, e às vezes até o esforço naquilo que é errado. Então, há algo também para se abster-se dessas paixões, como a Bíblia coloca aqui em Hebreus, e eu quero ler com os irmãos, no capítulo 13, versículo 5, ela diz assim, seja a vossa vida sem contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então, abster-se destas paixões é contentar-se com o que tem. Ou ter a certeza de que Deus nos deu aquilo que nós precisamos. Que se nós precisarmos de mais, Ele também vai nos dar mais. Então, é uma luta contentar-se com o que a gente tem,
quando a teologia, ou quando somos cercados pela teologia da prosperidade que promete o mundo e Deus aos nossos pés. Isso aqui também é uma luta. Quando muitos ensinam que nós temos o direito não só de pedir de Deus, mas de exigir de Deus, de determinar sobre Deus. E a gente se colocar realmente na posição de filho, na posição daquele que pede e espera o Pai, que é bondoso, dar aquilo que realmente nós merecemos, aliás, nós precisamos, é difícil. Também é uma luta. Porque o nosso homem natural se acha muito merecedor. Aliás, às vezes se acha até não perdedor de nada, que não pode perder nada. Então, é outra luta. A terceira luta aqui que nós vamos ver, baseado no texto, é ter um bom testemunho. Também é algo que, para chegar até a glória, nós vamos enfrentar. E ele diz isso no versículo 12. Ele diz: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Então, que é outra luta para manter o nosso testemunho exemplar. E o que Pedro estava dizendo aqui? Os judeus, para quem era a promessa da terra prometida, a promessa da pátria celestial, a promessa do descanso, vamos dizer assim, eles teriam que dar um bom testemunho para os gentios, a qual eles não tinham a promessa de entrar na terra prometida. Eles tinham que ser um bom exemplo. Então, isso se aplicando a nós, e o que Pedro deseja é que nós crentes temos que ter um bom testemunho, ou um testemunho exemplar no meio dos ímpios. Um testemunho que os façam calar. E aqui a ideia que a gente poderia colocar paralela é que os façam morder a língua, né? Quando dizem alguma coisa contra nós. E como nós podemos fazer isso? Quando as mentiras que inventam sobre as nossas vidas sejam desfeitas pelas nossas boas obras. Porque é certo que nós vamos ser acusados, é certo que nós vamos ser caluniados, é certo que vão falar mal de nós, até porque nós não somos perfeitos, nós vamos errar. Mas também quando compararem com as nossas boas obras, eles percebam que de fato o nosso testemunho é melhor do que os maus testemunhos. Os bons testemunhos se sobressaem. Então, quando as mentiras forem levantadas, as verdades que eles verem em nós são maiores e os façam emudecer. É mais ou menos como a má impressão que você tem de uma pessoa, porque você ouviu falar dela, ouviu falar isso e aquilo dela, mas quando você conhece, quando você tem intimidade com ela, então você diz, não, esse aí eu sei. E as atitudes dele ou as atitudes dela nos mostram que de fato eram mentiras aquilo que falavam deles. É assim que a gente faz emudecer. Quando o nosso testemunho não só é exemplar, como glorifica a Deus. E aí fica a pergunta, será que a nossa vida glorifica a Deus? Será que o nosso testemunho tem sido exemplar? Se a gente não der um testemunho exemplar, já falam mal, faço ideia, né? Vivendo uma vida que não está de acordo com a vontade de Deus. Então a Bíblia diz que nós podemos dar um bom testemunho, que nós podemos viver um bom testemunho. Eu gosto muito do que Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 4, quando ele mostra como é possível nós darmos um bom testemunho. Versículo 8 do capítulo 4 de Filipenses, Paulo diz assim, ele está concluindo esta carta e dizendo para os irmãos como eles poderiam viver de uma forma que agradava a Deus. Ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, aliás, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas Paulo não só ensina. Paulo diz no versículo 9 da seguinte forma, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes
e vistes em mim, isso praticai. A forma de nós vivermos de uma maneira, de um testemunho exemplar, como diz Pedro aqui, não é só o que nós falamos, não é só o que nós ensinamos, mas o que nós vivemos. Porque é o que Paulo está dizendo aqui, o que vocês viram em mim, isso praticai. Porque não só aprendam de mim o que vocês viram em mim, o que Paulo está dizendo, mas também pratiquem. Isso é um bom testemunho. O testemunho não é de palavras. Então a regra está em cima, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, e aí por diante, tudo que seja de boa fama, de um bom testemunho, que traga para você um bom testemunho. Então, isso praticai. Podemos lutar contra, assim, o mau testemunho, tendo um pensamento que agrade a Deus. Então, essas são as lutas que nós vamos enfrentar na vida cristã. Essas lutas que Pedro está falando aqui, lutas que nós estamos sujeitos a passar. Mas, se existem as lutas, existe também a vitória. Ou não se chega a uma vitória se não passar por uma batalha. E aqui nós vamos ver agora as glórias de servir a Cristo. Se existem lutas, existem glórias. E vamos voltar então para o versículo 9 do capítulo 2 de 1 Pedro. Quais são as glórias de servir a Cristo? Eu posso ter certeza que elas são superiores aos sofrimentos deste mundo. Ele começa a descrever: vós, porém, sois raça eleita. Isso é uma glória incomparável. Nós somos raça eleita. Ou Deus escolheu um povo. Deus nos escolheu. Um povo de propriedade exclusiva dele. Então aqui a escolha de Deus, e nós podemos comparar várias vezes quando Deus escolheu no meio da adversidade. Ele escolheu Noé no meio de uma geração pervertida e corrupta. Ele escolheu Abraão no meio de incrédulos e muito incrédulos. E Abraão se tornou o nosso pai na fé. Ele também escolheu Ló no meio da imoralidade, no meio de tudo que era perverso. Ele escolheu Moisés no meio das glórias temporárias do Egito. Ele escolheu Moisés. Ele escolheu Israel no meio de tantas nações. Ele escolheu o povo e a nação de Israel. E ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes que nós existíssemos, como diz o Salmo 139, antes que nós tivéssemos sido ainda feitos, gerados, formados, ele já tinha nos escolhido. E ao olhar para essa raça eleita, ou a escolha, que a eleição aqui é de Deus, a escolha de Deus, devemos valorizar isso. Isso é uma glória. Porque se somos escolhidos por homens, a gente se agrada. E se homens que nos escolhem são de uma certa posição, nós ficamos envaidecidos, deveríamos ficar muito mais ainda alegres porque fomos escolhidos por Deus. Deus nos escolheu. O que tinha em nós para que ele nos escolhesse? Nada. Ele escolheu porque ele quis escolher. E ele escolheu no seu Filho Jesus Cristo. Não havia nada de bom que lhe agradasse em nós. E ele nos escolheu. Nós somos escolhidos de Deus, uma raça eleita. Mas outra glória também que nós temos em servir a Cristo, continua o texto dizendo que nós somos sacerdócio real. E aqui é outro privilégio. Porque nós temos o privilégio de falar diretamente a Deus. Nós somos sacerdotes real, ou o que quer dizer é que nós falamos diretamente com o Rei dos Reis. Se antes o profeta tinha que interceder pelo povo, agora não precisa mais disso. Nós podemos falar diretamente com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós temos um sacerdócio na categoria real. Isso quer dizer que é um reino de sacerdote. Nós fazemos parte de um reino elevado. Nós somos sacerdócio
real. Nós temos esse privilégio, nós temos essa glória. Outra glória também que ele nos mostra aqui é que nós somos nação santa. Nação santa quer dizer, então, que nós somos separados. Santos é separados. Separados em Cristo e para Cristo. Separados por Ele. A mesma ideia da escolha, Ele nos separou para si. Separados da condenação do pecado e futuramente da presença do pecado. Quando estivermos na glória eterna. Fomos separados das trevas para a sua maravilhosa luz, como Pedro diz aqui. Separado das trevas. Então, quem não está separado por Cristo na luz, está nas trevas. E isso é já um privilégio de ser separado por Cristo, porque nós andamos na luz, como na luz Ele está. Separados das trevas para a luz. Outra glória que ele nos mostra aqui, que isso me chama também a atenção, baseado ainda nos versículos 9 e 10, é que nós somos propriedade exclusiva de Deus. E aqui é a exclusividade dele. E falando de exclusividade, Deus tem ciúme da sua propriedade exclusiva. Deus tem cuidado da sua propriedade exclusiva. Deus nos chama de a menina dos seus olhos. Então, Ele cuida muito bem dessa propriedade exclusiva de Deus. Nós somos exclusivos. Como eu já trabalhei no meio da imprensa, principalmente na mídia televisiva, então uma das coisas para nós que mais importava era dar o furo de reportagem. Ou ter a matéria exclusiva. Isso para nós era uma vitória, uma glória. Isso aqui é uma glória em Cristo Jesus. Nós somos propriedade exclusiva, somos exclusivos de Deus. Deveríamos agradecer muito por esta glória. E ele diz também que nós temos o privilégio de divulgar as grandes qualidades de Deus. Como ele diz aqui, nós temos o objetivo e o propósito de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Temos este privilégio, esta qualidade dada por Deus de divulgar as suas maravilhas, suas virtudes, os seus atributos, seu amor, sua soberania, que é muito importante nos dias que nós estamos vivendo. Nós podemos proclamar isso. Mostrar que existe um Deus no trono, que Ele não está virado para o mundo, que Ele não deu corda no mundo e deixou o mundo por conta. Não, Ele está sentado no trono e Ele está governando. E está tudo caminhando para aquilo que Ele disse, até chegar ao reino eterno do Senhor Jesus. Nós temos o privilégio de dizer isso. O mundo não termina do jeito que está. Tem uma possibilidade, tem uma saída, tem, de fato, um reino eterno em Cristo Jesus. E outra glória que ele nos diz, nós somos o povo que alcançou misericórdia de Deus. E ele deixa isso bem claro no versículo 10. Vós, sim, que antes não eres povo, vocês não faziam parte desse povo. Nós não éramos parte desse povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhais, ou que não possuía ainda a misericórdia. A misericórdia de Deus não tinha nos alcançado, mas agora alcançaste a misericórdia. Nós alcançamos a misericórdia de Deus. E sabe para que serve a misericórdia de Deus? Para que não sejamos consumidos. A misericórdia de Deus se renova a cada dia sobre nossas vidas. Porque nós já possuímos a graça de Deus. E essa misericórdia não dá aquilo que nós merecemos. Então nós merecemos, de fato, todos nós a condenação. Mas por sua misericórdia, essa grande graça, que nós podemos dizer gloriosa graça, que temos nessa misericórdia dele,
que nos alcançou, podemos dizer, isso de fato é glória. É possível comparar as lutas com as glórias? Será que é possível dizer que perdemos alguma coisa quando as lutas são temporárias e as glórias são eternas? Dá para fazer uma comparação? Será que nós temos alguma razão para reclamar do que passamos, do que poderemos passar, das dores e dos sofrimentos que estamos enfrentando, das perdas? Temos alguma razão para reclamar quando olhamos para a glória? Quando olhamos que, sem merecimento algum, pecador miserável que era, Deus nos escolheu, temos razão? A glória é incomparável. Servir a Cristo, sim, tem lutas. E penso eu que, comparado às lutas dos antigos, dos pais da igreja, dos puritanos, de tantos outros mártires da igreja, nós não podemos olhar apenas para a dor, mas olhar para a glória eterna. Isso me chama a atenção de uma cena bem nítida em Atos, na vida de Estevão. Ele está sendo apedrejado. Depois de ter pregado a palavra de Deus com muito conhecimento, com muita firmeza, e as pessoas não gostaram. Mesmo assim, apesar das pedradas da vida, ele está contemplando a glória de Deus. E a gente não vê ele reclamar. Pelo contrário, a gente vê a glória se manifestar nas suas palavras, pedindo que Deus o perdoe, ou perdoe aquelas pessoas, porque eles não sabem o que fazem. Foi a mesma, parecida com as palavras de Jesus na cruz. Mas a glória de Deus é tão maravilhosa que não dá para olhar para as pedradas da vida. Ou que essas pedradas da vida, essas lutas da vida, não podem nos fazer tirar os olhos da glória eterna. Elas não se comparam com a glória eterna. Que Deus nos ajude a perceber isso. Olhar para as lutas, sim, mas perceber que elas são temporárias, incomparáveis às glórias ou à glória eterna. Que Deus nos ajude a valorizar e a ver com os olhos espirituais tudo que o Senhor já preparou de antemão para cada um de nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nos dá sabedoria, nos dá uma visão aperfeiçoada, Senhor. Nos dá um entendimento espiritual das coisas eternas e nos dá um coração sempre gratos ao Senhor. Mesmo que nas lutas e que elas possam ainda aumentar, Senhor. Que a gente saiba dizer, como o apóstolo Paulo, que queremos te honrar, glorificar, tanto na vida como na morte. É no nome de Jesus que te pedimos. Amém, Senhor. Mais uma vez quero finalizar agradecendo aos irmãos que têm nos acompanhado e pedir que Deus continue a nos dar força, nos dar sabedoria e estejamos firmes, unidos nessa luta. Então, que Deus abençoe suas vidas. Não sei se tem algum pedido de oração aqui, como hoje é o culto de oração. Trouxe essa mensagem sim para auxiliar os irmãos, edificar os irmãos, fortalecer, porque sei que a palavra de Deus renova as nossas vidas. Ela é vida, ela é espírito e ela é vida. Então, se alguém tem algum pedido de oração, compartilhe conosco. Nós vamos estar orando sim pelos irmãos. Nós vamos estar pedindo ao Senhor para que ouça as nossas orações e, conforme a sua vontade, atenda, porque Ele sabe o que é melhor, não só para nós, como para a sua glória.
E agradecendo também a Deus pelas vitórias que tivemos, né? Pelos irmãos que se recuperaram, pelos irmãos que passaram por um momento difícil, mas têm vencido. Pedindo a Deus que abençoe aqueles irmãos que estão ainda abatidos. Eu acho que nós estamos vivendo literalmente o que diz as Escrituras quando nos mostra que nós temos que nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, que Deus nos dê sempre o equilíbrio, a força, a perseverança para lidar nessa situação. Então, os irmãos, louvo a Deus por suas vidas, aqueles que entraram depois aí, que eu acho que eu não falei o nome, mas mesmo assim quero agradecer a todos. Então, compartilha o irmão José, né? A irmã Semilene também, a irmã Leninha, a Solisângela, é isso? Que Deus abençoe também, Douglas Brilhante, o Abner Moraes, quem mais aqui, que eu não falei da outra vez, só quero agradecer a todos, também, bom, eu acho que foram todos, né? Todos que participaram conosco. E mais uma vez digo para os irmãos, aí tem o nosso link, o link dessa mensagem também você pode compartilhar. E se possível também se inscreva lá no canal do YouTube, porque você vai divulgar esse canal, vai divulgar as mensagens lá, tem mensagem minha, do pastor Almir, do pastor Wagner Amaral, tem mensagem lá do tempo das nossas conferências nacionais, do congresso que aconteceu aqui em Rio Branco estadual, né? Todas as nossas igrejas. Então tem muitas mensagens lá que podem abençoar você, fortalecer a sua fé. Então compartilhe essas mensagens, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a cada um de nós para olharmos sempre para a glória eterna. Uma boa noite a todos, fiquem na paz do Senhor, que a graça, a misericórdia e o amor nos sejam multiplicados. Amém.